E aí pessoal, bem-vindos a mais um programa da sua TV 80. Eu sou o Iro e hoje nós vamos relembrar da Jovem Guarda. E se você curte nostalgia, conteúdos antigos, discos, músicas, programas de TV antigo, você tá no canal certo. Aqui toda semana sua viagem no tempo é garantida e você encontra os melhores vídeos sobre anos 80 e anos 90. Então, vem fazer parte dessa família oitentista, se inscreve no canal, clica no botão se inscrever e também ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. Então, se inscreve no canal, deixa o joinha, também deixa seu comentário aí que eu sempre leio todos e vamos pro nosso vídeo de hoje? A Jovem Guarda, ela surgiu em meados dos anos 60 e era uma mistura de ritmo musical, forma de se vestir e também de comportamento de todos os jovens da época. E o movimento só ganhou esse nome a partir do dia 22 de agosto de 1965 com a estreia do programa Jovem Guarda na Rede Record na cidade de São Paulo. Graças à Jovem Guarda da dupla Roberto Carlos e Erasmo Carlos, junto com a musa Wanderleia. Num cinema de São Paulo, 15 mil pessoas aplaudem gritando: "Ei, ei, ei, Roberto é nosso rei", ou "Asa, asa, asa, Roberto é uma brasa", num show transmitido ao vivo pela TV Record. E esse programa ele era apresentado pelo Roberto Carlos, pelo Erasmo Carlos e pela Wanderleia, que eram os cantores que estavam no auge do sucesso ali nos anos 60. O programa ele fazia tanto sucesso que ele chegou a atingir mais de 3 milhões de espectadores. Como você pode ver, 3 milhões de espectadores nos anos 60, então o programa realmente ele tinha que ser bom. O principal ritmo da época era o rock and roll e o soul, que fazia maior sucesso entre os jovens. E as letras das músicas tinham temáticas ali românticas, voltadas para o público adolescente, que tinha aquelas letras bem doces, bem açucaradas, que conquistava a maioria dos jovens da época. Doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor, doce, doce amor. E o estilo rock and roll que era cantado ali nas músicas e aparecia no programa era inspirado diretamente no Elvis Presley e também nos Beatles, que estavam no maior sucesso ali nos Estados Unidos. Eu usava o calhambeque, bip, bip, quero buzinar o calhambeque, bip, bip, bip. A Jovem Guarda ela arrastou milhões de pessoas e também ficou conhecido como Yeah Yeah Yeah, que é uma alusão direta à expressão Yeah Yeah Yeah, que está presente em uma das músicas dos Beatles. E o modo de se vestir traziam roupas coloridas, calças colantes com boca de sino, cintos, botas, mini saias e botas de cano alto, entre vários outros estilos que entravam na moda porque os cantores usavam nas suas apresentações. Por ser assim, a mini saia fica bem em mim. Eu vou deixar a turma toda louca. E além disso, o Erasmo, a Wanderleia e o Roberto Carlos lançavam muitas gírias porque eles falavam no programa de TV e os jovens começavam a repetir, como broto, carango e a clássica do Roberto Carlos, uma brasa mora. E essas gírias tomou conta dos jovens da época. Quem me atrapalhou, mas minha carteira pro xadrez levou. E no programa Jovem Guarda, além do Roberto, do Erasmo e da Wanderleia, teve as participações de muitos outros cantores que estouravam ali na época. Então vamos relembrar algumas apresentações da época. Vieram me contar que você diz que não me quer. Não ligo e só respondo que eu te amo mesmo assim. O tipo que não gosta de casamento, me chamam lobo mal, me chamam lobo mal. Eu sou o tal, 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 tal. E muitas músicas, elas fizeram muito sucesso na época, como por exemplo, a música Minha Fama de Mal, do Erasmo Carlos. Meu bem, às vezes diz que deseja ir ao cinema. Digo não, por favor, não insiste, faça pista. Garoto, ir ao cinema é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. A música Prova de Fogo, com a Wanderleia. Essa é uma prova de fogo. Você vai dizer se gosta de mim. Tanto tempo eu esperava você. Esta é uma prova de fogo. A música A Praça, de Rony Von. Hoje eu acordei com saudades de você. Sentei naquele banco da pracinha só porque a mesma praça, o mesmo branco, tudo é igual. Mas estou triste porque não tenho
você veste de mim. A música O Bom, de Eduardo Araújo. O carro é vermelho, não uso espelho pra me pentear. Eu sou o bom entre os 10. A romântica Martinha com a música Eu Daria Minha Vida. Para te esquecer, já não tenho nada a não ser você comigo. Entre muitos outros cantores que fizeram sucesso nessa década de 60. No programa Jovem Guarda, a Vanderleia ela era chamada de Ternurinha e o Erasmo Carlos era chamado de Tremendão. E esses apelidos deles se tornaram em músicas de sucesso dos cantores. Uma vez você falou que ninguém mais vai separar toda a ternura. Ponho meu chapéu e saio por aí. Acerto meu colete, penteio o cabelão. E sou tremendão, tremendão, tremendão. Hey, hey. Sou tremendão, tremendão, tremendão. Só que no meio de tanto sucesso surgiu também muitas tretas. E agora nós vamos relembrar as principais tretas da Jovem Guarda. A mais conhecida aconteceu no ano de 1966, onde o Roberto Carlos brigou com o Erasmo Carlos por motivos profissionais. A razão da briga foi que o Erasmo Carlos ele foi participar do programa Show Simonal, que era do cantor Wilson Simonal, e o Erasmo ele cantou uma música que foi composta por ele e pelo Roberto Carlos. Mas a produção do programa só deu os créditos para o Erasmo Carlos. Roberto. E por causa disso, o Roberto Carlos ficou bem chateado com o Erasmo e a parceria dos dois ficou suspensa por mais de um ano. E além dessa briga do Erasmo com o Roberto Carlos, teve também vários outros bafafás. Uma das mais conhecidas foi do Roberto Carlos e do Ronivon. E essa rivalidade era tão famosa porque era entre o rei e o príncipe da Jovem Guarda. Quando o Roberto Carlos estava fazendo um enorme sucesso ali com o programa Jovem Guarda, e o Ronivon apareceu e estourou nas paradas de sucesso com a música Meu Bem no ano de 1966. Se você quiser ouvir então a minha história, E por causa de todo esse sucesso, o Ronivon ele ganhou um programa na Record chamado O Pequeno Mundo do Ronivon. E por causa disso, as notícias da época diziam que tinham muito atrito entre os dois. Essa desavença entre os dois nunca foi confirmada, nem pelo Roberto e nem pelo Ronivon. Só que teve alguns acontecimentos que faz a gente entender que realmente aconteceu essa briga. Primeiro, o Ronivon ele nunca foi convidado para participar do programa Jovem Guarda, mesmo fazendo parte da casa ali que era a Record e fazendo um grande sucesso, ele nunca participou do programa Jovem Guarda. Ele só faz parte do movimento Jovem Guarda. E na época corria um boato nos corredores da Record que o Roberto Carlos tinha feito a composição e gravado a música Querem Acabar Comigo, olhando para uma foto do Ronivon que estava bem na sua frente. Querem acabar comigo, ninguém poderá me destruir. E isso o Roberto Carlos fez questão de negar. Só que tem um áudio de um ensaio do Roberto Carlos onde ele está ensaiando essa música e alguém pergunta a ele se a letra é sobre um protesto. E ele fala que não, é sobre uma treta pessoal da vida dele. Escute aí pra você ver. Quando eu tiver você nada. Esse final, esse negócio que eu emendei depois, isso não tá ainda definitivo a música, não. Só pra você ter uma ideia, já ir bolando assim, tô com vontade de botar metade, fazendo bem pesado. Isso é um protesto. A letra não é protesto, mas o estilo é. Não de protesto. A letra é um protesto pessoal, né? Não é um protesto. Uma bronca, pessoal. É uma bronca minha. Então, como você pode ver, parece que realmente existiu uma treta ali entre os dois. E outra treta bem conhecida na época foi entre o Gerry Adriani e o Vanderlei Cardoso. Os dois começaram a carreira ali em São Paulo praticamente juntos e eram amigos na época. Só que depois teve uma treta ali entre os dois em qual dos dois encerraria um show que eles iam fazer em Niterói. E acabou que o Vanderlei Cardoso foi quem encerrou o show na época e depois daí eles ficaram um tempão sem se falar. E por causa disso, os fã-clubes dos dois entraram em pé de guerra. Algumas más línguas da época diziam que essa treta era fermentada pelos empresários dos dois, porque com essa treta os dois estavam nas notícias e cada vez ficavam mais famosos.
E o negócio ficou tão sério entre os fãs do Vanderlei Cardoso e do Gerry Adriano que as fãs chegavam a sair no tapa para defender os seus ídolos. E o negócio ficou tão sério que o Vanderlei Cardoso teve que ir uma vez na delegacia tirar uma fã que tinha brigado com a fã do Gerry Adriano e a mulher tava com uma navalha para matar a outra. Então depois disso, o Gerry Adriano e o Vanderlei Cardoso fizeram as pazes ali publicamente. E aí a partir daí as fãs sossegaram. Outra rivalidade bem conhecida é entre o Roberto Carlos e o Paulo Sérgio. Em 1968, já próximo do fim da Jovem Guarda, o Paulo Sérgio ele chegou como um furacão fazendo parte do movimento. O seu primeiro LP vendeu mais de 300 mil cópias, e tudo impulsionado pelo grande sucesso da música A Última Canção. Esta é a última canção, já cansei de viver iludido, que pra você não sou ninguém. Mas logo em seguida o Paulo Sérgio foi acusado de imitador do Roberto Carlos, porque o timbre de voz deles eram bem parecidos, e isso foi mais que suficiente para criar uma rivalidade entre o Roberto e o Paulo Sérgio. Só que o Roberto Carlos nunca admitiu essa treta publicamente, ele sempre disse que nunca teve treta, que isso era algo criado pela imprensa da época. Mas uma coisa não tem como esconder, que o Roberto Carlos lançou esse álbum aqui, ó, para dar uma cutucada no Paulo Sérgio. O nome desse álbum é O Inimitável, e foi bem na época que estavam fazendo essa comparação entre os dois. E esse álbum não tem nenhuma música com o nome de Um Inimitável, então você vê que é uma alfinetada sim no Paulo Sérgio. Então, de certo modo, existia uma treta ali entre os dois na época. Mas como tudo na vida também tem um fim, a Jovem Guarda não foi diferente. No final do ano de 1968, o Roberto Carlos deixa o programa, e o programa fica somente com a Vanderleia e com o Erasmo Carlos. Só que o Roberto Carlos ele era a grande estrela do programa, e a partir daí a audiência caiu e a Record cancelou o programa. A hora de arriscar é agora. Um programa só meu, eu vou poder mostrar umas composições mais maduras, mais adultas. Você entende? Mas sem você o programa acaba, Beto. Não, não acaba não. O programa não acaba não. Não tem eu e você? E com o fim do programa, o movimento também acabou perdendo força e chegou ao fim ali no final da década de 60. De repente tudo começou a desandar. Eu não estava entendendo nada. Novos tempos, novas tribos, novos sons. E eu sem saber para que lado sambar. E com o fim da Jovem Guarda, os cantores seguiram para 3 caminhos diferentes. Alguns deles se manteram ali no rock and roll, mesmo não fazendo mais tanto sucesso. Outros mudaram para a música sertaneja, como Sérgio Reis, e a maioria deles seguiu no caminho da música romântica, como Roberto Carlos e a Martinha. E assim chegou ao fim do programa e do movimento Jovem Guarda, que marcou a vida de muitas pessoas. Uma curiosidade é que no ano de 2002, a Rede Globo produziu um programa chamado Jovens Tardes. E esse programa era dirigido pela Marlene Matos. E era apresentado pelo grupo KLB, pelo Pedro e Thiago, pela Vanessa Camargo e pelo Fael. Vanessa Camargo, Fael, Pedro e Thiago e KLB, recebendo convidados muito especiais. Não chore mais, vem pra mim, vem. Relembrando os sucessos da Jovem Guarda. Meu bem. Neste domingo, 15 para as 2 da tarde, fique ligado no especial Jovens Tardes. E mesmo não sendo divulgado ou comentado isso, é óbvio que esse programa era uma releitura do programa Jovem Guarda da Record. O formato do programa era bem parecido, e inclusive o programa começou fazendo homenagem aos cantores da Jovem Guarda. Outra coisa é que no ano de 2019 foi lançado o filme Minha Fama de Mal, que traz a história de vida do Erasmo Carlos passando ali por toda a Jovem Guarda, e mostra a Jovem Guarda do início até o final. Erasmo Presley é demais também. Toda história tem um começo, bicho. E foi aqui que a minha começou. Esse aí sou eu. Na verdade era um novo eu. Um que eu nunca achei que seria. Vamos montar um conjunto de rock? Eu não tenho tempo pra isso não. Esse aí é o Tim Maia. E foi com ele que eu dei os meus primeiros passos. Seu nome é Suzy. E esse é meu chapa, Roberto. E é um amor. E se a gente tentasse escrever umas canções juntos? E junto com a ternurinha, o Brasil virou nosso. Esta é uma prova de fogo. Gosta de mim.
posições na parada de sucessos, 6 são de vocês. E esse filme ele é muito bom. Em breve eu vou fazer um vídeo somente sobre ele. E assim a Jovem Guarda chegava ao fim, mas deixava gravado ali na história da música brasileira os seus grandes sucessos e os cantores que são lembrados até hoje. E se você gostou desse vídeo, gostou de relembrar um pouco dessa época de ouro, deixa seu comentário aqui embaixo porque eu leio todos os comentários. E também, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal TV 80 porque a sua viagem no tempo é sempre garantida aqui. E eu vejo vocês no próximo programa da sua TV 80.